Olá, estudante, beleza? Bem-vindo ao canal Matemática Show. Meu nome é Fabiano Moura e, se você me permitir, hoje eu serei o seu professor de matemática. O tema da aula de hoje é Teorema de Pitágoras. Já temos uma aula de Teorema de Pitágoras no canal e hoje é a nossa segunda aula, onde falaremos também sobre triângulo, retângulo e isósceles. Então não sai daí, assiste a aula até o fim que você não vai se arrepender. Vem comigo, olha só. Na primeira aula definimos o que é o Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte: quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Beleza? E onde que eu vou aplicar isso? No triângulo retângulo. Tenho um triângulo retângulo. Quero calcular uma medida desconhecida e conheço outras duas? Teorema de Pitágoras nele. Belezinha? Tem um macetinho na aula 1. Corre lá para assistir, ok? Olha só, galera, é o seguinte. Esse triângulo retângulo ele não tem medidas inteirinhas, bonitinhas, que a gente viu na primeira aula, tá? Mas como que eu vou fazer, Fabiana? Do mesmo jeito, você vai aplicar o teorema, ok? Belezinha? Eu vou explicar passo a passo, você vai entender. Vem aqui comigo, ó. Eu quero achar a medida da hipotenusa, que é o maior lado desse triângulo. Como é que eu sei que isso é a hipotenusa? Tá vendo o ângulo reto? O ângulo de 90? Quem está na frente dele é a hipotenusa. Maior ângulo de frente para o maior lado, ok? Beleza? Então, galera, é o seguinte. Quero achar a hipotenusa, tenho a medida dos dois catetos. Então, vamos lá. O que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que é a hipotenusa? X. Então, você tem aqui x ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado, raiz de 31 é um cateto, ao quadrado, mais o outro cateto 7 ao quadrado. Belezinha? Então, meu x ao quadrado, ele vai ser igual a, olha só, o expoente igual ao índice. Olha o que eu faço com ele, ó. Só vai ficar o meu 31 mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então, quem é o meu x ao quadrado? O meu x ao quadrado é igual a 31 mais 49, que é igual a 80. Se x ao quadrado é igual a 80, quem é o x? Tá vendo? Esse expoente aqui vai para o outro lado como índice, mas sim, o meu x é raiz quadrada de 80. Expoente 2, índice 2. Tranquilo? Fabiano, raiz quadrada de 80 não é exata. Eu falei que não seria. Tá? Mas se fosse uma prova múltipla escolha e não aparecesse a raiz de 80, o que você faria? Tá? O procedimento está correto. Sabe por que pode acontecer de não aparecer a raiz quadrada de 80? Porque ela dá para simplificar. Eu consigo simplificar a raiz quadrada de 80. Como assim? Pega 80 e fatora. Fatora esse 80, ó. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Isso aqui está lá na minha aula de simplificação de radicais. Vem aqui, ó. 2, 2. Esse 2 aqui representa esse par. Esse 2 representa esse par. Esse 5 não forma par com ninguém, então ele fica dentro da raiz. E esse 2 multiplica esse 2. 2 vezes 2, 4. Belezinha? Por que eu separei os fatores primos 2 a 2? Os fatores primos semelhantes, tá? Por quê? Porque o índice da raiz é 2. Tranquilo? Então, a raiz quadrada de 80 simplificada vai dar 4 raiz quadrada de 5, que é o meu valor de x. X é igual a 4 raiz quadrada de 5. Belezinha, galera? Tranquilo? É um número irracional, não é um número inteiro, bonitinho, igual a gente viu na aula anterior, não. Tranquilo? Mas dá para fazer? Dá para fazer. Aplica o Teorema de Pitágoras. Se tiver que simplificar a raiz no final, simplifica, se ela não for exata. Repara que ela está bem perto de uma raiz exata, não está? Raiz quadrada de 80 está bem pertinho da raiz quadrada de 81, que dá 9. Então, a raiz quadrada de 80 é aproximadamente 9, tá? Guarda esse valorzinho aí no coração, belezinha? Se quiser fazer pelo macetinho, vai lá na nossa aula anterior e vê como é que faz o macete e aplica aqui. Galera, é o seguinte, olha só. Vamos falar agora de triângulo, retângulo, isósceles. Mas antes disso, você precisa saber o que é um triângulo isósceles. O
que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem no mínimo dois lados com a mesma medida. Dois lados com medidas iguais, tá? Descongruentes. E aí, consequentemente, os ângulos de base também têm a mesma medida. Vem aqui para você ver, olha só. Nesse triângulo aqui, que eu só usei letras e acalma o seu coração, que já já a gente vai fazer exercício com números, é só para explicar e te deixar ciente, atento, quando você pegar esse tipo de exercício. Olha só, galera. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê, Fabiano? Porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tranquilo? E aí, esse triângulo retângulo ele possui catetos com a mesma medida. Esse cateto é L e esse cateto é L. Tranquilo? Então, ó, esse lado é igual a esse. Então, se eu tenho um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, esse triângulo também pode ser classificado como isósceles. Por isso que ele é triângulo retângulo isósceles. Belezinha? E aí, se esses dois lados têm a mesma medida, esses ângulos de base também têm a mesma medida. Esse ângulo tem a mesma medida que esse. Se esse ângulo aqui mede 90, e pela lei angular de Tales a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus, esse ângulo mais esse ângulo medem 90, beleza? 90 mais 90. Só que se esse cara tem a mesma medida que esse, ele só pode ser 45 graus. E ele só pode ser 45 graus. Guardou no seu coração? Tranquilo até aqui? Sim, ó. Tá vendo? Muita informação. Calma, assiste o vídeo com calma que você vai entender. E aí, se é um triângulo retângulo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para a gente chegar onde eu quero. Vem aqui comigo, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. É esse o teorema de Pitágoras, certo? Neste triângulo, quem é a hipotenusa? X. X ao quadrado é igual. Quem são os catetos? L e L. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ok? Então, x ao quadrado é igual, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Até aqui tudo bem? E aí vamos lá, quem vai ser o meu x? O meu x é raiz quadrada de quem está do outro lado, que é 2L ao quadrado. O 2 está juntinho do L e está multiplicando, ok? Só que o L tem expoente igual ao índice, então ele pode sair da raiz. O 2 não tem expoente igual ao índice, então ele fica dentro da raiz. Então, quem vai ser o meu x? Meu x vai ser L, raiz quadrada de 2. Tá? Fabiano, esse monte de letra aí, como é que eu vou fazer para entender isso? Fácil entender, olha só. Repara, o x não é a hipotenusa? Sim ou não? O L não é um lado? Tranquilo? Então, sempre que os lados, os catetos, não é? O L é o cateto, que é o lado aqui, ó, do triângulo. Cateto, cateto. Sempre que os catetos tiverem a mesma medida, a hipotenusa vai ser cateto junto com a raiz de 2. Se esse cateto fosse 2, quem seria a hipotenusa? 2 raiz de 2. Se esse cateto fosse 3, quem seria a hipotenusa? 3 raiz de 2. E assim sucessivamente. Tranquilo até aqui? Conseguiram entender? Fabiano, e se tiver o x aqui e não tiver o lado? Se tiver esse ângulo de 45, alguma informação ele vai te dar para dizer que o triângulo é retângulo e isósceles. Ok? Pode ter um lado só, mas pode ter os dois ângulos internos de 45. Beleza? E aí você sabe que se tem esse lado L aqui, esse lado vai ser igual porque os ângulos de base são iguais. Tá? O exercício ele vai te dar informação. Agora, isso aqui você precisa saber para poder desenrolar a situaçãozinha aí. Tranquilo? E aí, se ele te der a hipotenusa, por exemplo, ele te dá uma hipotenusa 8 raiz de 2, tá? Que é um valor de x e tem dois ângulos internos iguais aqui. Então, consequentemente, esse lado vai ser igual a esse. E se é 8 raiz de 2, quer dizer que o lado é 8, porque a hipotenusa é sempre lado raiz de 2. Estão entendendo? Belezinha? Fabiano, eu ainda não entendi. Então guarda isso aqui no coração, que eu vou fazer um exercício com números. Tá? Tem gente que tem aversão a esse monte de letra, mas é bom para generalizar as coisas. Vou fazer um exercício com número. É só o tempo de eu apagar o quadro, não sai daí que já está terminando. Belezinha? Então vamos aplicar tudo isso que você aprendeu aqui agora nos exemplos. Vem cá, ó.
Determine a medida x em cada triângulo. Belezinha? Então, primeiro triângulo, olha só. Cateto x, cateto 2, hipotenusa x. Repara que os catetos têm a mesma medida. Se os catetos têm a mesma medida, ele é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é um triângulo retângulo isósceles, olha só o que ele diz. Ele diz que a hipotenusa é cateto raiz de 2. Cateto L, tá? Hipotenusa, cateto raiz de 2. Então, galera, se o cateto é 2, quem vai ser o meu x, a minha hipotenusa? Minha hipotenusa vai ser o quê? 2 raiz de 2. Simplesmente, tá? E aí, se você não assistiu a aula do Fabiano hoje, você tem a manha já de resolver, de aplicar o Teorema de Pitágoras, você vai sofrer desse jeito, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é x, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado é igual a 8. X é igual a raiz quadrada de 8. Ué, Fabiano, não bateu. Não bateu porque 8 dá para simplificar a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 você faz isso, ó. Pega o 8 e fatora. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E se o índice é 2, separa 2 a 2, esse cara representa esse par, esse cara não forma par com ninguém, para onde que ele vai? Ele vai para dentro da raiz. Tá? E esse cara aqui, esse cara fica fora da raiz. Então, raiz quadrada de 8, simplificado, vai dar 2 raiz de 2. Mas para que sofrer se você já assistiu a minha aula hoje, já entendeu que se o triângulo retângulo ele é isósceles, a hipotenusa vai ser cateto raiz de 2. Belezinha? Tranquilinho? Então vamos fazer um outro exemplo. Olha só. A medida x já não está na hipotenusa, correto? Mas ele me dá a hipotenusa, 6 raiz de 2, me dá um cateto x, não dá um outro cateto não. Só que ele dá dois ângulos internos de 45. Sabe o que diz isso? Sabe o que quer dizer? Vem aqui comigo, ó. Se os dois ângulos internos de um triângulo retângulo medem 45 graus, quer dizer que os catetos são iguais, têm a mesma medida. Então, galera, se esse cateto aqui é x, esse cateto também é x. Beleza? Tranquilo? E a minha hipotenusa vai ser o quê? Cateto raiz de 2. Beleza? Né? Hipotenusa é cateto raiz de 2. Então, se a hipotenusa é 6 raiz de 2, quem é x? X só pode ser 6. Beleza? Porque quando o triângulo retângulo é isósceles, a hipotenusa não é cateto raiz de 2? Não é o cateto x que a gente quer encontrar? Então, x é igual a 6. Belezinha? Fabiano, ainda não estou confiante nisso. Então, olha só como é que seria. Você pegaria o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Pegaria hipotenusa ao quadrado. Não é? Aí fica a seu critério. Se você quiser resolver assim, beleza. Estou te dando uma ideia, uma dica. Esse carinha ali é x ao quadrado, mais... Se esse carinha aqui é x, esse carinha aqui também é x. X ao quadrado. Então, ó, 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Multiplica. É isso? X ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Tá? E aí, galera, é o seguinte. Esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, 36 vezes 2 dividido por 2 vai ser x ao quadrado. Nossa, Fabiano, quanta conta é isso que você faria se não soubesse esse esqueminha aqui? Vamos dizer que é um macetinho aqui, tá? Não é macete, mas se você não soubesse esse conceito de triângulo retângulo isósceles, você ia ter que sofrer desse jeito. E aí, ó, você só olhando você sabe a resposta. Beleza? Por isso que eu achei importante falar sobre isso nesta aula. E aí você corta aqui, x ao quadrado é igual a 36. Se x ao quadrado é igual a 36, o x só pode ser raiz quadrada de 36. E quem é a raiz quadrada de 36, gente? Quem é? Quem é? É 6. Belezinha? Tranquilinho? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. X
4 raiz de 2. Galera, catetos iguais, mesma medida. Então, a hipotenusa é cateto raiz de 2, porque isso é um triângulo, retângulo e isósceles. Então, quem é a minha hipotenusa? Cateto raiz de 2. Então, quem é o cateto aqui? Ó? X igual a 4. E acabou a história. Beleza? E aí, para que eu vou fazer isso aqui? Para que eu vou sofrer se eu já sei a resposta? Tá? Você pegaria ali o 4 raiz de 2, elevaria ao quadrado. Fabiano, o que você está fazendo? Porque o aluno às vezes quer ver como é que faz, e quer comprovar se isso dá certo mesmo. Vamos ver se dá certo. X ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Tá juntinho, multiplica. Aqui x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 16 vezes 2 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Beleza? Esse 2 aqui corta com esse 2. Então, x ao quadrado é igual ao que sobrou ali, 16. Então, galera, o x só pode ser raiz quadrada de 16. E quem é a raiz quadrada de 16? Fala pra mim, hein? É o 4, é o que eu já sabia. Então, galera, triângulo, retângulo e isósceles é importantíssimo. É importantíssimo. Pra quê, Fabiano? Para eu não fazer conta, tá? Então, galera, se você achou que essa aula aqui é importante, que essa aula foi interessante, que você conseguiu aprender alguma coisa, curte, compartilha com os coleguinhas, beleza? Para eles verem que Teorema de Pitágoras não é esse bicho de 7 cabeças. Muito obrigado pela audiência, agradeço aí de coração. E até uma próxima aula. Fica com Deus, galera. Um abraço.